guerra e ambição, nascer por último não é um privilégio, é um fardo. E Finn Shelby carregou esse peso desde o berço, mesmo quando ainda não sabia falar o nome do próprio sobrenome. Quando se pensa nos Shelby, a imagem que surge é de homens endurecidos pela guerra, esculpidos em dor, feridos pela vida, mas inquebrantáveis. Thomas, o estrategista; Arthur, o furacão; Jon, o equilíbrio que nunca resistiu. Mas então havia Finn, o caçula, o protegido, o garoto que cresceu não no fogo da guerra, mas nas cinzas dos que voltaram dela. E nesse contexto brutal, ele não teve o direito de ser criança. Teve que ser Shelby. Desde pequeno, Finn assistiu aos irmãos tomarem decisões que custavam vidas. Viu o medo nos olhos dos inimigos e o vazio nos olhos de Tommy. Viu o sangue escorrer antes mesmo de entender o porquê das brigas. Crescer nesse ambiente era como aprender a nadar no meio de um naufrágio. Ou você afunda, ou se torna parte da correnteza. Mas havia um detalhe cruel em sua trajetória. Ele era Shelby, mas não ainda. Sempre à margem. Sempre o menino que precisava ser protegido, afastado dos grandes planos, mantido sob vigilância. Aos olhos da família, Finn ainda era o pequeno. E aos olhos dele mesmo, isso doía mais do que qualquer golpe. Ele não queria apenas fazer parte, ele queria ser respeitado. Só que o respeito, no mundo dos Peaky Blinders, não se conquista com pedidos. Ele se arranca das mãos dos outros, com coragem, com ação, com sangue. E Finn, tentando provar o seu valor, começou a cometer o mesmo erro de todos os que se sentem ignorados demais por tempo demais. Passou a confundir ousadia com lealdade, impulsividade com poder. Colocaram armas em suas mãos antes de lhe ensinarem a usá-las com sabedoria. Jogaram-no em um jogo que já estava na sua reta final e esperavam que ele soubesse as regras. Mas Finn não era Thomas, nem Arthur, nem Jon. Ele era o reflexo distorcido de todos eles. Queria ser como os irmãos, mas sem ter passado pelo inferno que os moldou. Queria alcançar o topo da gangue, mas sem ter subido degrau por degrau. E é aí que mora a tragédia. A necessidade de provar seu valor o tornou previsível, ingênuo, manipulável. Quando você cresce cercado de gigantes, ou aprende a andar com passos largos, ou vive à sombra deles. Finn tentou correr antes de entender para onde estava indo. E no mundo dos Shelbys, passos em falso não são corrigidos, são punidos. Ao cometer erros graves, expor segredos, confiar em quem o não devia, ele deixou de ser o caçula protegido e passou a ser o elo fraco da corrente. E não existe espaço para fraquezas em uma família onde cada escolha é uma sentença. Thomas, com a frieza cirúrgica, entendeu que Finn não estava pronto. E talvez nunca estivesse. Mas não era só isso. O verdadeiro problema é que para os Shelbys, confiança é mais valiosa do que amor. E ele quebrou. A cena em que ele é excluído do plano final não é apenas o encerramento de um arco. É o resumo de toda a sua trajetória. O menino que tentou ser homem rápido demais. O Shelby que ficou de fora. O irmão que, mesmo carregando o mesmo sangue, já não fazia mais parte da linhagem espiritual que os unia. Mas e se essa exclusão não for o fim? E se for o ponto de ruptura? O momento em que o menino some e nasce o homem que precisa aprender por conta própria. A história de Finn ainda pulsa, porque toda sombra só existe porque há luz por perto. E talvez na dor da exclusão ele encontre a própria identidade. Não mais o reflexo dos irmãos, não mais o que ficou por último, mas o homem que precisou perder tudo para entender quem é. Finn Shelby não é só o último irmão. Ele é a última chance de provar que mesmo na sombra dos gigantes pode nascer um novo tipo de Shelby. Um que carrega as cicatrizes dos erros, não das guerras. Um que aprendeu do jeito mais duro que respeito não se impõe, se constrói, tijolo por tijolo, sozinho. E talvez, um dia, ele volte, não para pedir um lugar,
mas para tomar o que sente que é seu. Porque em Birmingham, os erros custam caro, mas a redenção pode valer uma história inteira.